Quem olha para um senhor de cabelos brancos, com voz tranquila e expressão calma, com certeza não imagina que ele foi capaz de cometer grandes atrocidades, tirando a vida de 93 mulheres ao longo de alguns anos. Samuel Little, considerado o maior serial killer dos Estados Unidos, não só cometeu todos esses assassinatos, como também confessou que fez tudo o que fez por vontade própria. Se você está interessado na história desse verdadeiro monstro, continue no vídeo e descubra mais detalhes aterrorizantes sobre esse homem que matou mais vítimas do que grandes nomes do mundo do crime, como Ted Bundy e Jeffrey Dahmer. Samuel nasceu em 7 de junho de 1940 em Reynoldsville, na Geórgia. Ele era filho de Bethel, uma jovem de apenas 16 anos, que trabalhava como garota de programa. O seu pai, por consequência, era um dos seus clientes da época, né? As autoridades acreditam que a mãe de Samuel possa ter dado à luz enquanto estava na prisão. Por isso ele foi criado pela avó na cidade de Lorain, Ohio, onde ele enfrentou dificuldades na escola e acabou abandonando o ensino médio. A partir da adolescência, Samuel começou a cometer crimes, começando com pequenos furtos. Por isso ele foi internado em um centro de detenção juvenil. A partir daí, os seus crimes se tornaram cada vez mais graves. Na década de 50, ele começou a se mudar de estado em estado e foi preso por fraude, dirigir sob influência de substâncias, agressão, assalto à mão armada, estupro, entre vários outros crimes. Até 1975, ele foi preso por mais de 25 vezes em 11 estados, cumprindo um total de 10 anos por diversos crimes, escapando de 2 condenações por assassinato. Samuel contou que durante os seus anos na prisão, focou em aprender boxe e que demonstrou potencial como boxeador profissional, uma carreira que acabou não seguindo em frente. Devido a essa habilidade, ele muitas vezes nocauteava suas vítimas com socos antes de estrangulá-las. Em 2012, Samuel foi encontrado em um abrigo para pessoas em situação de rua em Kentucky e transportado para Los Angeles devido a uma acusação pendente de tráfico de drogas. Quando ele finalmente foi colocado sob custódia, uma análise do seu DNA revelou uma conexão aterradora. Ele estava vinculado a 3 homicídios brutais na Califórnia, entre 1987 e 1989. Apesar de sua ficha criminal muito extensa, os assassinatos de Samuel passaram despercebidos durante vários anos, assim como as suas vítimas também. Como todo serial killer, Samuel desenvolveu um modus operandi cruel. Ele se dirigia às áreas mais sombrias e marginalizadas das cidades, o que ele chamava de guetos. Selecionava a mulher mais desesperada e invisível para a sociedade que pudesse encontrar. Com promessas de dinheiro ou romance, ele atraía suas vítimas para o seu carro e as conduzia a locais isolados. Lá, ele abusava delas enquanto as sufocava. O seu pescoço estava entre os dedos do assassino, até que a vida delas se apagasse. Um dos principais motivos pelos quais os assassinatos de Samuel passaram despercebidos por tanto tempo foi que muitas das suas vítimas e supostas vítimas estavam à margem da sociedade. Eram trabalhadoras do sexo, pessoas em situação de rua, viciados em drogas, muitas delas mulheres negras. Eu nunca matei senadores, governadores ou jornalistas de Nova York, nada disso. Eu permaneci na favela. Bom, muitas vezes, Samuel prolongava o seu ato macabro, permitindo que a vítima revivesse brevemente antes de finalmente terminar com a vida dela em meio à escuridão da noite. Certo de que ninguém se daria ao trabalho de procurar pela jovem desaparecida, ele escondia o seu corpo entre matas densas, rios ou casas abandonadas. Após cada crime, Samuel retornava ao volante do seu carro, como se nada tivesse acontecido. Pelo menos uma de suas vítimas, encontrada por ele em 1993 em Las Vegas, sofreu uma morte brutal e aterradora. Segundo relatos do próprio Samuel, a jovem foi assassinada em um motel e o seu corpo, após ser colocado no porta-malas,
foi cruelmente descartado, rolando barranco abaixo em uma área remota. A violência brutal de Samuel era tanta que certa vez, em um ato de brutalidade, ele quebrou a coluna vertebral de uma de suas vítimas ao golpeá-la com uma força devastadora no abdômen. Outra vez, o assassino engatou uma conversa com uma jovem chamada Melissa e a convenceu a acompanhá-lo para usar drogas perto de um cemitério. Quando eles se deslocaram para o banco de trás do carro para ter relações sexuais, Samuel começou a acariciar insistentemente o pescoço dela, um comportamento que, segundo as autoridades hoje, estava ligado à sua satisfação sexual. Melissa começou a achar a obsessão dele estranha e chegou a perguntar: por que você está sempre mexendo no meu pescoço? Você é um serial killer? A pergunta parece ter enfurecido Samuel de tal forma que ele asfixiou imediatamente, em um acesso de raiva. Em mais um dos casos perturbadores, Samuel relatou ter encontrado uma jovem transexual negra chamada Marianne em Miami, lá na Flórida. Isso no início dos anos 70, com uma frieza cruel. Ele descreveu como a assassinou aos 19 anos em uma garagem próxima a uma plantação de cana-de-açúcar. Após o ato brutal, ele arrastou o corpo dela, sem qualquer remorso, para uma região pantanosa. Carol Iford, Guadalupe Duarte e Audrey Nelson foram vítimas de Samuel, que em 2014 foi condenado pelos assassinatos e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Entretanto, entre os anos de 1970 e 2005, Samuel tirou a vida de 93 mulheres completamente invisíveis da sociedade, com 60 desses assassinatos sendo confirmados pela polícia. Após a sua condenação, o FBI incluiu as suas informações em seu programa de captura de criminosos violentos, o chamado VCAP, que começou a encontrar fortes conexões entre os seus movimentos ao longo das décadas e uma série de assassinatos não resolvidos em 19 estados. Nessa época, a memória de Samuel sobre datas e o que as suas vítimas estavam vestindo no momento dos crimes não era mais precisa. Mesmo assim, ele parece ter mantido uma memória aguçada sobre outros detalhes. Ele se lembra, por exemplo, de onde estava e de qual carro dirigia, além de desenhar retratos de muitas das mulheres que matou, isso segundo o FBI. Ainda de acordo com a polícia, Samuel não demonstrava o menor sinal de remorso. Em vez disso, ele falava com uma empolgação perturbadora sobre os seus crimes, rindo de forma macabra ao relembrar os detalhes horríveis. A sua capacidade de falar sobre as suas atrocidades com um entusiasmo quase doentio e o seu comportamento frio revelam a verdadeira essência de um psicopata carismático, como descreveram alguns investigadores. Diagnosticado oficialmente, Samuel apresentava indícios claros de transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Ele demonstrava uma indiferença fria e calculada em relação às atrocidades que cometeu, permanecendo completamente alheio ao imenso sofrimento e dor que infligiu às suas vítimas. A sua incapacidade de sentir remorso ou empatia revela a profundidade perturbadora da sua desumanidade, mostrando um desprezo absoluto pela vida e pelo destino daqueles que devastou. Bem, de acordo com a promotora Beth Silverman, os crimes de Samuel foram motivados por uma perversão sexual. Entretanto, ele, com uma indignação fria e calculada, negou veementemente e se ofendeu ao ser rotulado como estuprador, mesmo diante da evidência indiscutível. O sêmen encontrado nos corpos e roupas das vítimas, a sua negação persistente e o seu desprezo pela verdade só ampliam o horror das suas ações, não é mesmo? Com Samuel já na prisão, o último caso resolvido após a identificação de uma vítima ocorreu em 22 de abril de 2022. A mulher assassinada em 1990 foi identificada como Zena Mary Jones. Vários outros casos ainda estão sob análise, mas devido ao avançado estado de decomposição, é bem provável que muitas vítimas nunca sejam identificadas. Assim, Samuel Little, um dos assassinos em série mais notórios da história, faleceu em 30 de dezembro de 2020,
no Departamento de Correções e Reabilitações de Los Angeles, aos 80 anos. A sua morte ocorreu na área hospitalar da instituição, após uma longa vida marcada por um rastro de dor e destruição. Enquanto a vida de Samuel chega ao fim, a sua história deixa uma marca muito forte na memória coletiva e no sistema de justiça. A imensidão da sua crueldade e o horror dos seus crimes revelam um lado sombrio da natureza humana e destacam a necessidade constante de vigilância. As vítimas que ele deixou para trás e os mistérios não resolvidos são um lembrete doloroso de que, mesmo com a sua morte, o impacto dos seus atos ressoa profundamente. E se você achou esse vídeo informativo e impactante sobre o assassino que mais fez vítimas nos Estados Unidos, não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever em nosso canal para mais conteúdos como esse. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.